Capítulo 1 Um presente atrasado. Era maio, um dia ensolarado. Já era noite quando An Lang saiu da escola com sua mochila. Ele jogou seus livros na lata de lixo. 3 anos de ensino médio finalmente chegaram ao fim e os livros não tinham mais valor para ele. De repente, um cara um pouco gordinho colocou o braço em torno de An Lang. Seu nome era Lee Ke, o irmão de longa data de An Lang. Ele não era realmente gordo, apenas pertencia a uma família rica. Devido aos benefícios de tal status, ele tinha a pele mais clara que os outros caras, além de ser um pouco maior na concentração de gordura corporal. Lee Ke sorriu e disse, finalmente terminamos, vamos encontrar um lugar e ir comemorar. O pagamento é por minha conta. Alguém está pagando? Todos aplaudiram, mas Swang Yan, outro amigo de An Lang, hesitou e disse, tenho que passar hoje. Tenho que começar a me preparar para o vestibular. Afinal, somos apenas caras comuns sem superpoderes. Se não entrarmos na universidade, será difícil até encontrar um emprego. A atmosfera ficou um pouco estranha quando todos se lembraram da dificuldade que estava por vir. Esta é a Era Galáctica, um paraíso para as pessoas abençoadas com superpoderes, Spears. Esses Spears poderiam ter a riqueza, o poder, as mulheres e tudo o que quisessem, enquanto os cidadãos comuns eram apenas trabalhadores de classe baixa. Desde o nascimento da Era Galáctica e dos superpoderes, todas as regras e normas mudaram, como se o mundo tivesse sido moldado para aqueles com habilidades especiais. Os Spears foram autorizados a usar transporte e hotéis de graça, ser empregados em qualquer emprego que quisessem, frequentar qualquer escola que desejassem e também receber bônus todos os meses do governo unido. Enquanto isso, os ordinários, que são a maioria da população, enfrentam acirradas competições por escola e emprego. Devido a essa diferença de tratamento, mais da metade das pessoas comuns estão presas vivendo na pobreza e no desespero. Embora todos estivessem felizes por terem se formado, eles teriam que se inscrever na universidade em um mês. Nem todo mundo pode ser tão despreocupado quanto Lee Ke, que ainda estava com vontade de festejar, já que eles estavam sentindo uma tonelada de pressão. Então acho que vou passar também, minha mãe está me esperando para o jantar. Jiang Xiaoyan ajustou seus óculos e disse, tão chato. Lee Ke deu-lhe um olhar e disse, eu tenho que pegar o trem, então. Outra garota disse, você mora logo atrás da escola, de que trem você está falando? Lee Ke começou a ficar um pouco irritado. No entanto, não importava o quanto Lee Ke tentasse convencer os outros a ficarem, todos os alunos foram embora, e An Lang também arrumou sua mochila, acenou para Lee Ke e disse, nem todo mundo tem um futuro tão seguro quanto você, eu tenho que ir para casa também. Você não pode sair. Lee Ke ficou ansioso e disse, você acha que estou convidando essas garotas porque não tenho outro lugar para gastar meu dinheiro? Hoje é seu aniversário. An Lang sorriu e disse, eu sei cara, obrigado, mas eu realmente tenho algo para fazer hoje. Depois de encontrar um emprego, compro para você um jumbo beefum. Só você trataria um jumbo beefum como uma boa refeição. Eu estava planejando ir com você àquele restaurante japonês, com seu marisco favorito e camarão doce. Embora Lee Ke tenha tentado tentar An Lang com comida deliciosa, An Lang não foi afetado. Qualquer hora é bom, mas eu realmente não posso hoje. An Lang sorriu e começou a voltar. Todos os dias, enquanto An Lang caminhava para casa, ele passa por uma escola de treinamento de superpoder chamada Pinnacle. Sua tela de LED estava exibindo um vídeo promocional hoje também. Seja o próximo herói. Sim, você pode. An Lang não acreditava na alegação do anúncio de transformar homens comuns em super-heróis, porque afinal superpoderes não eram como repolhos. Você não pode apenas obtê-lo porque você quer. Nos dias sem super-heróis, todo o governo unido estava em tensão e medo. No ano de 2066, o único herói de 5 estrelas na Terra, Kilak, representou a Terra para participar do Galaxy Meet. Durante a competição de todos os super-heróis da galáxia, Kilak demonstrou incríveis capacidades de batalha e conquistou a admiração de outros planetas da galáxia. De acordo com a lei da selva, se um planeta não tem um super-herói forte para protegê-lo, esse planeta tem que se tornar uma colônia de planetas mais fortes. 9 anos se passaram rapidamente, e depois que o lendário Kilak participou do Galaxy Meet, ele desapareceu da galáxia. Desde então, não há notícias sobre ele. No próximo ano é o próximo Galaxy Meet, e se Kilak não retornar e o governo unido não puder enviar um herói tão forte quanto Kilak, a Terra será colonizada pelos planetas fortes que anseiam pelos recursos da Terra. Para evitar isso e reforçar sua presença na galáxia, o governo unido tem se esforçado ao máximo para cultivar uma geração de super-heróis. No entanto, a esperança parece pequena. Depois de Kilak, ninguém conseguiu alcançar um ranking de poder de 5 estrelas, e a independência da Terra está entrando na última contagem regressiva. An Lang mora sozinho em um apartamento barato perto de sua escola, que foi comprado por sua mãe quando ela ainda era viva. É um apartamento simples de um quarto, com cerca de 30 metros quadrados e com bastante boa exposição solar. An preparou um pouco de chá preto para si mesmo, sentou-se em frente ao computador e tirou o colar de prata. Do pingente preto do colar, ele tirou um chip de computador. Este foi o remanescente da mãe de An para ele. Ele havia prometido à mãe que só acessaria depois que se tornar adulto e, embora tentador, ainda não a quebrou. No passado, os humanos definiam 18 como a idade adulta, mas devido aos benefícios da Era Galáctica, 16 agora é considerada a idade em que se torna totalmente maduro. Hoje era o aniversário de An e, segundo sua mãe, ele nasceu bem à meia-noite. A hora atual era 18h15, que ainda faltam cerca de 6 horas para a meia-noite. O tempo está passando tão devagar.
Ann olhou para o relógio e disse a si mesmo, se for apenas algumas horas de antecedência. Tudo bem. Ann rejeitou Lick porque hoje era o dia em que ele finalmente abriria este presente. Ele queria saber o que estava dentro desse chip por um longo tempo, e cada segundo que ele passou esperando foi torturante, então ele decidiu verificar imediatamente. Ele inseriu o chip no leitor do computador, e o monitor o reconheceu como um USB padrão de 1000 TB, que custava cerca de 12 United Coins. Ann clicou 2 vezes no ícone do chip, mas o arquivo não abriu. O scanner de raios infravermelhos embutido no computador foi ativado automaticamente e feixes vermelhos rapidamente escanearam todo o corpo de Ann. O scanner de raios infravermelhos é um recurso padrão para computadores na era galáctica, usado principalmente para fins médicos, onde escaneia automaticamente o corpo para verificar se há doenças e imprimir uma receita de medicamentos. É realmente conveniente para pessoas que desejam ter acesso a exames regulares. Há algo de errado com o sistema. Eu só quero abrir o arquivo no chip, porque o scanner foi ativado. Ann pensou. Imediatamente, uma linha de palavras apareceu na tela. DNA verificado, ativação da sequência de entrada da Darknet. Capítulo 2, Darknet Galáctica. DNA verificado, ativação da sequência de entrada da Dark Web. Conexão bem-sucedida, acessando a Internet Galáctica de alta velocidade. Inicializando, configuração inicializada. Acessando a Darknet Galáctica. Sucesso no login, bem-vindo à Darknet Galáctica. A tela inteira mudou de repente e abriu um site estranho envolto por uma atmosfera escura. Havia um ícone de caveira no topo da página, com ambos os lados mostrando a velocidade de conexão atual e uma série de números desconhecidos. No centro da página, Darknet Galáctica foi exibida em uma fonte luminescente grande, com um botão inteiro abaixo dele. A Darknet Galáctica. Ann ficou chocado. Ele era bem versado em computadores, então ele tinha ouvido falar sobre a Darknet. Em palavras simples, a Darknet compreende um nível mais profundo da internet e contém todos os sites e dados ocultos na internet. Assim como um iceberg, a ponta representa os sites que você pode encontrar por meio de um mecanismo de pesquisa tradicional, enquanto o resto abaixo da água é onde está a Darknet. Pessoas normais não podem acessá-los e a maioria nem sabe da existência da Darknet. Mesmo que o façam, sem o software adequado, autorização e ajuda de hackers especializados, é quase impossível acessá-los. E isso não é tudo. A parte mais fascinante da Darknet é que ela não tem regulamentações. Coisas como drogas, armas de fogo, armas biológicas e tudo mais que são proibidos por lei são todos comercializados abertamente na Darknet. Nenhum mecanismo de pesquisa pode coletar os dados hospedados neles. E nem mesmo a polícia disfarçada pode fazer algo a respeito, porque cada postagem é anônima devido a um software que pode alterar os endereços IP até centenas de vezes a cada segundo. Portanto, se alguém quiser rastrear um site da Darknet a longo prazo, precisará de muitos recursos e mão de obra. Mesmo assim, todos os esforços são provavelmente em vão. No ano passado, houve um caso envolvendo a Darknet que chamou a atenção do mundo. Um site obscuro chamado Grayscale Grid havia enviado detalhes de localização e segurança de todo o dinheiro que transportava vans blindadas das principais cidades para os criminosos com superpoderes. Esses bandidos então começaram a roubar essas vans blindadas e foi relatado que eles pagaram uma parte do saque ao anfitrião do Grayscale Grid. Além disso, não era apenas dinheiro que eles roubavam, mas também mulheres, arte, joias, qualquer coisa valiosa ou divertida. Houve outro incidente instigado pela Grayscale Grid, onde uma celebridade feminina de Hollywood foi sequestrada por essas pessoas, e ela foi forçada a filmar fitas de sexo que foram vendidas na Darknet. Então, um velho psicopata rico encontrou essas pessoas, pagou-lhes uma tonelada de dinheiro e exigiu que essa celebridade fosse morta em fita. A celebridade foi estuprada e assassinada diante das câmeras, com o vídeo transmitido ao vivo. Este assassinato foi realmente um exemplo da natureza legal e antiética da Darknet. É claro que esse incidente horrível enfureceu o mundo, mas o governo unido não tem a capacidade de monitorar ou investigar qualquer coisa que aconteça na Darknet. Em vez disso, eles estabeleceram uma recompensa de $1 bilhão de que contrataram uma equipe de hackers de elite, alguns dos quais estavam entre os melhores do mundo. O caso foi finalmente resolvido, mas com apenas 2 criminosos sendo presos, e o resto desaparecendo no ar. Após o caso, Ann ouviu dizer que os hackers que ajudaram a polícia só o fizeram porque tinham rancor contra o fundador da Grayscale Grid. Os hackers também administram um site semelhante ao Grayscale Grid, mas perderam muito de seus negócios. Então, se não fosse por causa dos conflitos entre os 2 grupos criminosos, a polícia não estaria nem perto de resolver o caso. A história não terminou aí. Os 12 principais fundadores de sites no mundo da Darknet ficaram enojados ao ver esses hackers ajudando a polícia, então eles logo contrataram assassinos de elite e os assassinaram na noite seguinte. Após os 3 eventos, mesmo ao custo de inúmeras vidas, nenhum ponto de apoio na Darknet foi feito. Ainda era tão insondável e misterioso quanto antes, operando sob sua própria mortalha escura. O que a mãe deixou para trás é, na verdade, uma passagem da Darknet, não apenas a Darknet da Terra, mas uma que se espalha por toda a galáxia. Os criminosos e hackers mais infames da galáxia estão concentrados neste mundo sem lei da Darknet. A excitação veio após o choque, e a dúvida veio após a excitação. Ann não entendia por que sua mãe o havia deixado com tal coisa. Ela poderia ser um hacker, olhando para o retrato da mãe na parede, independentemente. Mãe é aquela que o cobriu com calor e amor altruístas. Se ela era uma hacker, isso realmente importa. Agora que sua mãe o deixou com o passe Darknet Galáctica, GDN, ele deve fazer bom uso dele
e não decepcioná-la. Naquele momento, Anne clicou levemente no botão entrar. De acordo com as regras da Darknet, mesmo que Anne faça login na GDN, se ele quiser entrar nas diferentes lojas ou sites da GDN, ele ainda precisará de endereços IP galácticos e convites correspondentes. Mas é claro que nem todos os sites têm essa regra. Alguns dos sites e lojas recém-criados estavam desesperados por mais visualizações, e a GDN pode ajudar a direcionar algum tráfego para seus sites e aumentar a publicidade. Você precisa das poções mentais da série Spider, poções de tortura, poções de alucinação, poções combinadas, poções do paraíso, etc. Armas a laser à venda, mísseis e armas nucleares também. Compre 2 e leve um grátis. Sixi, escrava do planeta Baixa Aua. Você merece. Assassino profissional, não discrimina entre homens, mulheres e crianças. Se eu não puder matar, devolverei o triplo do custo. Anne olhou para os anúncios do mercado e não pôde deixar de balançar a cabeça. Afinal, esta é a Darknet galáctica. O nível de insanidade está muito além da Darknet da Terra. Anne clicou aleatoriamente em um anúncio de venda de escravas e a página mudou rapidamente, em um site com muitos vídeos de monitoramento, cada um com a câmera direcionada a uma escrava. Esses escravos são trancados em pequenas prisões, com roupas reveladoras, acentuando seus corpos irresistíveis. O design deste site foi muito humano. Os clientes receberam a capacidade de comandar os escravos de sua escolha, como dizer-lhes para dar uma volta para exibir seus corpos, ou se despir e realizar alguma ação pervertida. Comprar um escravo normal custaria entre 5.000 e 10.000 moedas galácticas, GC, e qualquer espécie rara ou escravos de classe nobre pode custar até várias centenas de milhares de GC. Além de comprar, você também pode alugar, que é separado em aluguel de curto e longo prazo. Todos os escravos usam monitores em tempo real no pulso e, se os senhores quiserem torturar seus escravos, eles só precisam pagar mais. O mais desumano é que os escravos também podem ser vendidos em partes. Um rim vale 3.500 GC, o coração era um pouco mais caro, 4.200 GC, e comprar 3 ou mais partes do corpo juntas pode qualificar o comprador para um desconto. Que cruel. Os escravos mais velhos têm apenas 20 e poucos anos, e os mais novos ainda são crianças, todos usando um anel elétrico no pescoço e trancados em pequenas gaiolas. Tão lamentável e miserável, vivendo vidas sob o desespero que ninguém mais pode imaginar. Embora houvesse muitas garotas atraentes entre os escravos, Anne decidiu deixar este site e foi para outra loja focada na venda de armas de fogo e munições. Capítulo 3. Superherança. Anne passou muito tempo navegando na Dark Web, indo de sites de comércio de escravos a vendas de poções de poder psíquico, armas e até diferentes tipos de naves de batalha galácticas. Em conclusão, desde que você tenha dinheiro, a Darknet tem tudo o que você sempre quis. O que eu mais preciso? Anne se perguntou e começou a pensar enquanto olhava para a noite. Ele rapidamente tomou sua decisão. O que ele mais precisa é de um superpoder. Afinal, é a Era Galáctica, onde os Spears recebem privilégios e favores ilimitados. Você pode ficar de cabeça erguida onde quer que vá, sem mencionar o bônus mensal que é pago a você pelo governo unido. Mais importante ainda, no próximo ano é o Encontro Galáctico, a competição onde a Terra perdeu seu herói mais forte, Kilak. Devido à falta de novos talentos supremos no momento, não é impossível que a Terra perca e se torne uma colônia para outro planeta. Embora seja chamado de colônia de outro planeta, a relação real será mais parecida com a escravidão. Os recursos da Terra serão explorados e seu povo não terá mais direitos. Ao pensar na possibilidade de se tornar escravo de alguém, sentiu um calafrio na espinha. No entanto, ele pode evitar esse destino se obtiver um superpoder. Mesmo que a Terra se torne a colônia de outro planeta, ele ainda pode sair e viajar para outro planeta para viver porque os Spears não estão vinculados às mesmas regras, enquanto os humanos comuns nem podem solicitar um passaporte galáctico e estão presos na Terra. Pessoas com superpoderes podem viajar sem restrições. O superpoder se origina da fonte de energia, e os que possuem poderes geralmente já o possuíam desde que nasceram. Mas Anne já tem 16 anos. Já passou da idade de coletar e cultivar fontes de energia. Se ele fosse deixado sozinho, já era certo que ele não obteria nenhum superpoder. Talvez a Darknet possa ajudar. Anne pensou. Ele revisitou a GDN, mas desta vez Anne foi ao fórum de discussão em vez do mercado. Todos os sites da Darknet eram independentes, e essas lojas bem estabelecidas obviamente não precisariam anunciar na página inicial. Eles já têm uma base de clientes estabelecida, então não precisam correr riscos desnecessários e podem simplesmente se esconder nas profundezas da Darknet que conduz seus negócios. É difícil encontrar esse tipo de loja, mas felizmente sempre há pôsteres falantes nos fóruns que escrevem posts para mostrar os sites incríveis que encontraram. As pessoas que visitam os fóruns sabem que, sem a ajuda de um mecanismo de busca, é muito difícil encontrar o que estão procurando em um mar de tópicos e postagens. A Darknet proíbe qualquer indexação de páginas, deixando Anne sem escolha a não ser pesquisar página por página, sendo a pessoa observadora e consciente que é. Ao mesmo tempo em que percorre as páginas para encontrar posts sobre superpoderes, Anne também anotou outros sites recomendados por pessoas que poderiam beneficiá-la no futuro. Anne tem a determinação e paciência que as pessoas normais de sua idade não têm,
e pelos próximos 3 dias e 3 noites, ele não passou mais de 4 horas dormindo e o resto navegando pelos fóruns. O mundo da Darknet é muito tentador, mesmo quando An estava descansando, ele ainda estava pensando naqueles negócios estranhos caindo. A Darknet logo assumiu o controle de sua vida, e ele passou até o tempo comendo na frente do computador. Finalmente, seu trabalho árduo valeu a pena, e no 5º dia seguido de An lendo as postagens do fórum, ele descobriu uma palavra-chave que imediatamente chamou sua atenção: herança de superpoderes. De acordo com internautas entusiasmados, após a morte dos Spears, seus cérebros se transformarão em uma substância cristalina. Se alguém comum conseguir colocar as mãos neste cristal, ele pode herdar o poder do Spear que morreu. No entanto, essa forma de adquirir poder é proibida pela Sociedade Galáctica e, não surpreendentemente, está sendo vendida publicamente na Darknet, embora o preço seja alto. An mal podia conter sua empolgação e abriu apressadamente o link postado no tópico, e foi levado a uma página corajosamente intitulada A Casa da Herança. O nome soa muito legal, e a página exibia listas de cristais elípticos de cores diferentes, do tamanho do polegar de um adulto. Categoria de combate: herança de poder tipo fogo normal, 10 milhões dólares GC. A listagem superior na primeira página já assustou An. Qual é a equivalência de 10 milhões dólares GC? Com tanto dinheiro, ele pode comprar pelo menos 1000 escravas jovens, saudáveis e sensuais, ou um pequeno destruidor galáctico que poderia viajar pela galáxia. Mas neste site da Casa da Herança, basta comprar um pequeno cristal? Isso é muito caro. An continuou lendo. Categoria de combate: herança de poder do tipo água normal, 10 milhões dólares GC. Categoria de combate: herança de poder tipo água de alto nível, 35 milhões dólares GC. Categoria de combate: herança de poder tipo trovão nível elite, 200 milhões dólares GC. An não pôde deixar de balançar a cabeça. Qualquer herança de poder de categoria de combate custava no mínimo 10 milhões dólares GC, e também existiam cristais acima de 100 milhões de GC. Os cristais que não são de batalha são um pouco mais baratos, mas ainda eram inacessíveis. O poder do tipo de cálculo mais básico pede 1 milhão de GC, e quaisquer poderes sensoriais de nível superior precisam de pelo menos 3 ou 4 milhões de GC. Se An tivesse dinheiro, com certeza escolheria o melhor poder de combate do mercado. Quem não gostaria de ser o melhor? Se você obtiver esses poderes que o ajudam a calcular matemática mais rapidamente, ainda não vencerá o computador quântico. Mas o problema é que An está falido, e ele não podia nem pagar o poder que ele nem queria ter em primeiro lugar. Depois de ler o post de instruções sobre a Casa da Herança, An começou a se preocupar. Ele diz que há um limite para o período de tempo na vida de uma pessoa que pode herdar um poder. O intervalo era de 100 dias antes a 100 dias após o aniversário de 16 anos. Se você é muito jovem, a onda de choque ao absorver o cristal de energia pode quebrar suas conexões de neurônios e matá-lo. Se você for muito velho, seu cérebro já está totalmente desenvolvido e não será flexível o suficiente para absorver quaisquer cristais de poder. Se você quiser herdar o poder com sucesso, você precisa usar o cristal dentro do período de 200 dias indicado, nem mesmo um dia antes ou depois. 5 dias atrás, An acabou de completar 16 anos, o que significa que ele só tem 95 dias. Se ele não conseguir um cristal nos próximos 95 dias, ele não poderá adquirir nenhum superpoder nesta vida. Caramba, tanta pressão! An clicou levemente na guia para organizar os cristais do mais barato primeiro para ver a opção menos cara disponível, já que ter algum poder inútil aleatório ainda é melhor do que não ter nenhum. A lista foi atualizada instantaneamente, e o primeiro item chocou An. Era um balde de pedras negras, ainda rotulados como cristais de poder, embora não fossem apenas feios, mas também era impossível dizer que poder cada um deles realmente continha. Como resultado, os comerciantes decidiram vendê-los ao preço relativamente minúsculo de 10.000 GC cada. Isso não é um pouco irresponsável? An pensou consigo mesmo. Na verdade, você não pode culpar o vendedor, porque a fonte de todos esses cristais de poder foi dito ser por roubo de túmulos. Basicamente, os comerciantes investigaram quais habilidades o Spear tinha e onde esses Spears foram enterrados, e então eles encontraram o momento certo para desenterrá-los e tirar o cristal dentro de seu cérebro. Mas acidentes acontecem e, à medida que as pessoas cavam, podem ter cometido um erro e descoberto algum cadáver desconhecido. Os cristais nos cérebros dessas pessoas desconhecidas eram geralmente de qualidade inferior e também as aparências eram geralmente mais feias. Mesmo o menor mosquito ainda tinha proteína, como diz o ditado. Então esses tipos de cristais desconhecidos ainda são mantidos e vendidos por um preço com desconto. No entanto, ainda há outra razão por trás do preço barato. Quanto melhor a qualidade do cristal de energia, quanto mais transparente e mais pura a cor. Os tipos fogo geralmente são vermelhos, os tipos água geralmente são azuis, os tipos claros são brancos e assim por diante. Essas roxas negras geralmente são os cristais de herança de qualidade mais baixa, sem mencionar que seu poder é desconhecido, e é por isso que estão sendo vendidos por um preço muito baixo. Isso lembrou a An de uma história engraçada que Lick havia contado a ele um tempo atrás. Lick é de uma família de negócios e eles viajavam muito e tinham muitos conhecidos. Às vezes, esses conhecidos também os visitavam. Um dia, um Spear os visitou. Afinal, a proporção de Spears para pessoas comuns na Terra é de cerca de 1 em 100.000. Então Lee e sua família foram muito educados com esse visitante e pediram que ele ficasse para jantar para perguntar que tipo de poder ele tem. Depois de saber a resposta, o pai de Lee quase desmaiou. O poder desse cara era na verdade o crescimento dos dentes. Então,
Se ele acidentalmente perder um dente, ele crescerá um novo dentro de 3 dias. Que tipo de poder está crescendo mais dentes? Melhora sua capacidade de mastigação e ajuda você a comer mais ou algo assim? Han suspirou. Essas pedras baratas provavelmente contêm poderes inúteis como crescimento de dentes ou algo assim, mas como ele considerou mais, mesmo aquele cara com o poder de crescimento de dentes ainda pode receber bônus do governo, usar serviços de voo e hotel de graça e aproveitar muito mais outros benefícios, mesmo que pareça estúpido, mas ele ainda recebe toneladas de vantagens. Se Han comprar uma dessas pedras por 10.000 GC, acho que o mais sortudo que ele pode ter é um Playboy. Suspiro. Acho que devo pensar em ganhar mais dinheiro primeiro, pensou Han, porque mesmo essas habilidades de lixo custam pelo menos 10.000 GC. Capítulo 4. Números de índice de medicamentos. Han decidiu que ele deve primeiro adquirir um poder, mesmo que seja o poder mais inútil do universo. E o único obstáculo em seu caminho era a taxa de 10.000 GC. Como a maioria das pessoas, o primeiro lugar que Han pensou para fazer essa soma foi o comércio galáctico. Vender as especialidades da Terra na Darknet poderia preencher a diferença de preço. Então, Han começou a se concentrar em seu grande sonho de fazer moedas galácticas. Ele logo percebeu, no entanto, que o comércio galáctico não era tão fácil quanto ele pensava. Olhando para toda a galáxia, a Terra tinha um dos ambientes naturais mais bonitos que também é ideal para viver. No entanto, em comparação com os outros planetas, seus recursos, produtos e capacidades de produção estão muitos níveis abaixo do nível médio. Até agora, ainda há um grande déficit no comércio com outros planetas mais poderosos. Até o governo unido está se esforçando para exportar mais mercadorias em troca dessas valiosas moedas galácticas. Atualmente, os únicos setores que podem gerar receita para o governo unido são o turismo, o artesanato e mais alguns. Além disso, a Darknet Galáctica era onde armas, drogas e outras mercadorias proibidas eram comercializadas. Depois de perder cerca de 2 dias, Han estava exausto e caiu no sofá. Ele ligou a TV e assistiu algumas notícias para dar um tempo ao seu cérebro. Passando uma semana inteira na Darknet, ele havia perdido muitos eventos atuais na Terra, e a maioria era relevante para os Spears, usando a proporção média de 1 sobre 100 mil. A população de 15 bilhões na Terra tem cerca de 150 mil Spears, e essas pessoas eram a principal força de proteção para a Terra. No entanto, devido à falta de um poder de governo superior para esses Spears, eles também foram a principal fonte de caos na Terra. É simples, digamos que havia um Spear com capacidades de piromante que poderia explodir uma parede de concreto com apenas um aceno casual de sua mão. Você acha que ele apenas viverá humildemente como um cidadão normal e aceitará aqueles salários mensais insignificantes? Ou era mais provável que ele roubasse um banco e se tornasse um milionário da noite para o dia? É óbvio devido às super habilidades que as pessoas possuem. Os Spears geralmente não se importam com regras e leis. Deixar inconsciente uma garota bonita e trazê-la para casa apenas para expulsá-la depois de alguns dias, ou juntar-se para roubar bancos eram situações muito comuns. Há tropas do governo unido estacionadas nas cidades, então a segurança está boa, mas as áreas suburbanas se tornaram o paraíso para esses criminosos sem lei. O grande número de criminosos é suficiente para que o governo unido e o Centro de Controle de Superpotências se preocupem. Concluiu-se que a única força que pode ir contra os Spears é a sua própria espécie, então o governo unido investe pesadamente para contratar o maior número possível de indivíduos superpoderosos para manter a ordem e a paz. Mas, o pior é que alguns Spears usam os deveres da polícia, soldado como cobertura, e usam seus uniformes durante o dia e os tiram à noite para reaparecer como membros principais de grandes gangues. Em conclusão, a era do superpoder é uma era caótica. A taxa de criminalidade alta e a Terra logo enfrenta o possível destino de ser rebaixada a uma colônia. Os conflitos internos e as ameaças externas são as causas de inúmeras noites sem dormir para o povo do governo unido. O segmento de notícias terminou e Han começou a assistir aos relatórios financeiros. 2 incidentes estavam sendo transmitidos, relacionados à falência de todo o mundo, devido ao estado caótico da Terra. O Dow Jones Index caiu mais 4%, o Delta DAX Index caiu 3% e o Tokyo Industry Index caiu 6%. Índice. Han logo pensou em algo. O índice é uma ferramenta financeira comumente usada, não apenas há índice de ações, também há índice de recursos, índice de inflação e todos os outros tipos. Até mesmo o preço do macarrão instantâneo é um fator importante no cálculo do índice de preços de alimentos básicos dos cidadãos do governo unido. Han não encontrou nada parecido com números de índice quando estava navegando na Darknet. Para alguém que estuda economia, a existência de números de índice é crucial para todos. Por exemplo, as fábricas podem diminuir a produção quando os valores do índice caem, indicando uma diminuição na demanda. Para os cidadãos, um aumento no índice de preços dos produtos significa que os preços dos alimentos estão subindo e as pessoas devem começar a armazenar alimentos em casa. Se houver um índice da indústria de armas, ele pode mostrar claramente qual tipo de arma de fogo era a mais popular atualmente, bem como a mudança no preço e no volume de comércio. Todas essas informações eram valiosas para os fabricantes de armas. Por exemplo, se o volume de vendas de armas aumentar, isso poderia ser usado por pessoas para prever que uma guerra entre planetas ou uma luta aberta entre facções ocorreria. Então,
Percebeu porque os números de índice não existem na Darknet. De acordo com as regras, qualquer forma de mecanismo de busca ou ferramenta de extração de dados não pode ser usada, mas o cálculo do índice requer uma extensa pesquisa de informações sobre muitos preços, negociação informações e, em seguida, compilar tudo no final. Isso significa apenas que, se alguém quiser criar um índice de preços na Darknet, terá que visitar centenas de sites todos os dias, anotar manualmente todos os preços e calcular tudo manualmente. No mundo da Darknet, sem a ajuda de mecanismos de busca e ferramentas de extração de dados, se alguém quiser publicar números de índice, o método mais estúpido deve ser usado, o que consome muito tempo e energia. Realmente ficou muito animado, e daí se for um método estúpido, cada moeda que eu ganho na Darknet conta. De acordo com a taxa de conversão atual, uma moeda galáctica se converte em 1.250 moedas unidas. Assim, mesmo que saia para trabalhar, 1.000 que por mês já é suficiente. Mas, se ele tiver sorte e fizer um par de GC na GDC, seria considerado um indivíduo de alta renda pelo governo unido. Um dos 4 gênios de Hong Kong, Kailan, disse certa vez: os humanos são estranhos, assim que trabalharem duro, terão sucesso. Não tem um superpoder e não pertence a uma família rica, então se ele quiser ter sucesso, ele precisa trabalhar muito mais do que as pessoas normais. Embora calcular os números do índice seja muito trabalhoso todos os dias, se não for por causa da carga de trabalho ser tão grande que ninguém estava disposto a fazê-lo, como um cara comum como pode encontrar esse tipo de oportunidade de ganhar dinheiro? Se os outros acham que é difícil e não querem fazer isso, eu vou. Imediatamente pulou do sofá e correu em direção ao computador. Seus dedos começaram a digitar rapidamente no teclado. Mesmo o método mais idiota ainda requer algumas habilidades. Antes de tudo, usar uma caneta para anotar a potência e o volume de vendas é impossível porque falta eficiência. A melhor maneira era usar sua voz. O software de reconhecimento de voz atual atingiu quase 100% de reconhecimento. Só precisava ler os números e o software registraria tudo. Claro, isso não será suficiente, pois também precisava de um programa automatizado de processamento de dados que permitisse que os dados registrados fossem preenchidos automaticamente em uma tabela e calculados em segundo plano. Codificou um programa de computador que grava dados automaticamente por voz, depois calcula e analisa os dados. De seu processo de codificação proficiente, parece que seu histórico de computador é muito bom, provavelmente herdado de sua mãe. Com apenas 2 dias, completou um programa dedicado ao cálculo de índices. Como funciona é realmente simples. Primeiro reconhecimento de voz, depois gravação automática, depois exclusão de erros, seguido de compilação e cálculo de dados. Em última análise, realizando a análise do modelo. Agora que o programa está em vigor, precisa considerar para qual produto ele deve produzir números de índice. Em primeiro lugar, o produto deve ser uma categoria popular na Darknet, ter grande volume diário de vendas, flutuação significativa de preço, onde inúmeros compradores e agentes de compras prestam muita atenção à flutuação de preço desse produto. Dessa forma, o número de índice dia pode ser um grande sucesso. Olhando para fora da janela por um longo tempo, sorriu e digitou as seguintes palavras: Índice de preços de medicamentos da Darknet. Capítulo 5. Fazendo moedas galácticas. Na Darknet galáctica, as drogas são uma das mercadorias mais negociadas. Existem milhares de tipos de medicamentos atualmente no mercado, todos com efeitos diferentes. Drogas estimulantes mentais podem fazer com que alguém esqueça temporariamente o medo, e é muito popular entre os soldados, pois permite que eles se sintam como titãs invencíveis e lutem sem parar. Ondas de choque, emoção, lâmina demoníaca, são todos tipos populares de drogas estimulantes mentais. Drogas alucinatórias leves podem trazer prazer e, segundo os usuários, a sensação pode ser ainda melhor do que fazer sexo. Drogas de alucinação moderada podem apresentar algum risco quando usadas por pessoas comuns. E drogas de alucinação alta são limitadas a espers porque apenas seus corpos podem lidar com os efeitos que esse tipo de droga pode ter. Prazer, superestimulação, paraíso, experiência sexual. Essas eram todas as drogas de alucinação típicas encontradas na Darknet. As drogas de fortalecimento são muito úteis em comparação com os 2 tipos mencionados anteriormente. Por exemplo, os piromantes podem tomar alguns estimulantes para aumentar rapidamente suas habilidades e se fortalecer por um curto período. Drogas de empoderamento de nível mais alto podem até aumentar seu número de índice de poder, melhorando a força, a velocidade de reflexo e assim por diante. Fênix flamejante, gelo congelado, sensação, explosão mental, propulsão nuclear. Essas são todas as drogas de empoderamento essenciais que os Spears devem ter para melhorar suas habilidades. Muitos super soldados trazem consigo uma pequena caixa de remédios que contém essas drogas, para atender a necessidades repentinas. A Darknet também vende muitas drogas usadas em outras pessoas. A poção da honestidade pode forçar alguém a revelar todos os seus segredos de uma vez. A poção da confusão pode fazer com que uma mulher casada o confunda com seu marido. E a poção da tentação pode persuadir a mulher mais inocente a tirar a roupa. De acordo com a estimativa inicial de a GDN está vendendo mais de 100.000 tipos de drogas, então, se ele quiser calcular o número do índice, não poderá levar em conta todos eles. Em vez disso, ele só poderá usar os mais populares e icônicos para determinar o preço geral do setor. Passou um mês inteiro na GDN e escolheu 80 sites representativos da indústria farmacêutica. A partir desses sites,
An escolheu 650 das drogas mais emblemáticas para usar como base de cálculo do número do índice de drogas. Além dos dados atuais, An também precisava calcular os dados históricos. Ele estabeleceu sua jornada diária de trabalho para 21 horas, com apenas 2 horas para dormir e 1 hora para a higiene pessoal e alimentação. Depois de um mês, An havia perdido pelo menos 1 quilo e as olheiras se tornaram comuns ao redor de seus olhos. O dia 8 de junho chegou rapidamente, e o novo número de índice para o qual An preparou um mês inteiro pôde finalmente ser publicado. An se nomeou o Inspector na GDC, que se originou de um filme de Hollywood que ele assistiu em sua infância. Pouco depois, ele publicou seu primeiro post na Darknet e começou a atualizar a página nervosamente. É realmente muito emocionante. Riu An para si mesmo. O número do índice para medicamentos tem um valor de repouso de 100, portanto, se o número para um dia específico for superior a 100, significa que o mercado está negociando com mais frequência do que o normal, resultando em um aumento no preço. Se o número estiver abaixo de 100, indica uma queda na demanda e um aumento no armazenamento disponível, sinalizando para os vendedores começarem a vender com descontos. Quando o primeiro visitante viu o post de An, ele quase pulou feliz. O post do An logo passou da barra de 200 visualizações, mas ninguém respondeu. Será que fiz algo errado? An pensou consigo mesmo e começou a rever todos os seus cálculos. Todos os dias, An mantém sua agenda muito apertada, então ele nem sempre pode ficar de olho em seu posto. Da meia-noite ao meio-dia do dia seguinte, An trabalhou duro para coletar dados para escrever o número do índice para aquele dia. An trabalhou furiosamente e completou o número de hoje em 11 horas. Ele adicionou à lista de postagens e, ao mesmo tempo, percebeu que mais de 1000 pessoas já visitaram a postagem de An e também há 2 comentários. O usuário Galactic Soldier 101 perguntou, número de índice de drogas, confiável, mas o usuário não há maneira de chegar em casa. Então eu dormi, encorajou An. Uau, você realmente coletou tudo à mão? Isso é impressionante. An hesitou e decidiu responder a esses 2 usuários, mas logo antes de seus dedos tocarem o teclado, a tela piscou, indicando que um usuário doou um GC para An. Esse usuário chamado Cavalo Branco, não Cavalo, disse, embora eu não esteja envolvido em negócios de drogas, estou impressionado com seu trabalho duro, você realmente coletou todos os dados do ano passado para construir este sistema de índice. Embora um GC não seja muito, mas é meu agradecimento. Imediatamente, An sentiu vontade de chorar. Viva as pessoas legais do mundo, caralho. Apenas para calcular o número de índice, An fez muito trabalho, e o início foi o momento em que An precisava de mais incentivo e avaliação. Embora o Cavalo Branco não tenha doado apenas um GC, aumentou significativamente a confiança de An e fortaleceu sua determinação de continuar atualizando o número do índice, não importa o quão difícil seja. Na metade do dia seguinte, An não recebeu mais nenhuma doação nem assinantes, mas tudo bem, já que o incentivo do Cavalo Branco e não do cavalo já era suficiente para manter An por um tempo. À meia-noite, An visitou todos os 80 sites novamente para coletar os dados. Desta vez, ele levou apenas 10 horas e 53 minutos, um pouco mais rápido do que antes. An notou que calcular o índice é um pouco difícil no estágio inicial, mas assim que o modelo for estabelecido, a carga de trabalho diminuirá lentamente à medida que a proficiência aumentar. Agora, o post do An já atingiu mais de 10.000 pessoas. Além do cara do cavalo, outros 2 bons usuários doaram um GC cada. Agora An vale 3 GC, o que equivale a 3.750 UK na Terra. A primeira pessoa a se inscrever no índice do mercado de drogas de An é um usuário chamado Andarilho Noturno, e ele se inscreveu no 5º dia da primeira postagem de An. Ele não deixou nenhum comentário, simplesmente transferiu 3 GC da função de inscrição do fórum para se inscrever por um mês de números de índice. Honestamente, An não definiu a assinatura muito alta, 3 GC por mês. Um desconto de assinatura sazonal reduz para 8 GC por 3 meses. A assinatura do ano alto é de 13 GC e a assinatura do ano inteiro é tão barata quanto 24 GC. Talvez Andarilho Noturno seja o gerente de um site de mercado de drogas, e para esses traficantes alguns GC não são nada. Depois que alguém se inscreve, An envia por e-mail a versão completa do índice de drogas para o assinante, que é diferente da versão pública porque também inclui volumes diários específicos de comércio e análise de tendências que o próprio An escreveu. O pacote totalizou cerca de 30 a 40 páginas de dados detalhados. Ele nunca trabalhou tanto em um relatório, mesmo para a escola. Seu dedo estava tremendo pouco antes de ele clicar em enviado. Ele estava bastante nervoso sobre se seu primeiro assinante ficaria satisfeito com seus dados. Ao lado da função de e-mail está a conta GC de An, incluindo a taxa de assinatura de 3 GC e a doação de outros 8 usuários. An fez 11 GC, o que equivale a 13.585 UK. Todos os dias, An passava 11 horas gerando os números do índice e o restante de seu tempo livre explorando o mercado de drogas. Ele esperava encontrar os mercados de drogas ainda mais escondidos na Dark Web, a fim de expandir o registro histórico dos números do índice de drogas e melhorar o modelo de cálculo existente. É claro que o trabalho duro produz resultados, evidentes pelo aumento diário no número de assinantes do número de índice de An, e An continuou a gerar números de índice diários meticulosamente, protegendo cuidadosamente a base de espectadores suada e economizando cada moeda que ganhava.